Depois uma pergunta de cada uma das entidades, também com 3 minutos para a resposta, e ao final, 3 minutos para as considerações finais. Claro que há uma certa flexibilidade do tempo, eu tenho adotado isso com todos os candidatos, mas a gente vai dirigindo e acrescentando, adicionando algum tema que eventualmente tenha faltado na resposta. O debate, a sabatina, é promovida pelo movimento Viva Cabo Frio. Eu já expliquei, Rafael, mais cedo, quem está em casa já ouviu essa explicação, mas nunca é demais explicar. Mas eu queria também explicar a você, candidato, o que é que representa o Viva. Em verdade, ele é uma união de entidades e movimentos importantes da cidade, e no seu significado vem em 2 dimensões. A dimensão do Viva, viver, o Viver Cabo Frio enquanto destino turístico, rico na cultura, rico na gastronomia, riquíssimo na sua história, nas belezas naturais a gente nem precisa falar, então a dimensão de viver a cidade. E uma segunda dimensão que tem, pelo menos da nossa parte do trade turístico, sido cumprida à risca, mas que muitas vezes a gente percebe que ainda falta, para que a segunda dimensão se cumpra, uma participação do poder público, como parceiro, como agente importante nessa atuação. E a dimensão desse Viva é exatamente o Viva da comemoração, que nós todos queremos soltar, bradar juntos, né? Um Viva Cabo Frio bem forte. E aí é óbvio que a gente depende muito do poder público para que essa construção se efetive. Você vai receber, candidato, perguntas, como o Fernando Luiz recebeu, que tratam de turismo e desenvolvimento econômico, né, que são matrizes da maior importância aqui para a cidade. Quero te agradecer, te dar as boas-vindas, muito obrigado por ter aceito o convite do Trade. A gente está reunido aqui com a Luta pelo Comércio, representada pelo Wagner Lucas Oliveiros, Associação de Hotéis de Cabo Frio, com a presidente Lilian Galo, Convention and Visitors Bureau, com a presidente Maria Inês Oliveiros, também com a Associação dos Profissionais da Contabilidade, representada aqui pelo presidente contador Nassif Júnior, pela Associação das Embarcações de Turismo Náutico, representada pelo Emerson Paiva, e pela Associação Comercial e Industrial da Rua dos Biquínis, na Gamboa, representada pelo seu presidente Marcelo Schweire. Eu quero te dar as boas-vindas mais uma vez e disponibilizar 3 minutos, Rafael Peçanha, para as tuas considerações iniciais aqui na nossa sabatina. Seja bem-vindo. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos e todas. Eu tenho 35 segundos de televisão, então 3 minutos me deixa muito feliz, é uma eternidade. Bom, primeiro saudar todo mundo que está aqui, parabenizar o Viva Cabo Frio pela ideia, parabenizar o Sidney pela condução, pela cobertura. Acho que nós temos um momento fundamental de debate democrático sobre o campo macro do desenvolvimento econômico, que engloba todas as áreas que estão aqui presentes. Falaremos disso na sequência. E aí, todos e todas perceberão que o mote ou a tese que move não só o nosso plano de governo, mas o nosso comportamento de campanha e proposta de gestão, é exatamente a integração entre o poder público e a iniciativa privada, que já faz na nossa cidade, que não é bem tratada como deveria e que toma as iniciativas sem o incentivo devido do poder público. Então, eu não diria nem um reatar de mãos entre a iniciativa privada e público, mas um atar, porque nós não tivemos de maneira pregressa, na minha concepção, essa relação. Eu sou Rafael Peçanha, tenho 40 anos, sou professor da rede pública municipal concursado, quase 15 anos aqui em Cabo Frio, já fui professor em Jardim Esperança, em Tamoios, então a gente conhece bem a realidade da educação no município. Eu sou historiador, especialista em Sociologia Urbana pela UERJ, mestre e doutor em Antropologia pela UF, e inventei de fazer um pós-doutorado em Filosofia na PUC, porque a gente gosta de estar sempre estudando e se atualizando e se formando. Acho que a educação é algo perene na nossa vida, pelo menos tem sido assim. Fui vereador do município entre 2017 e 2020, fui secretário de Ciência e Tecnologia entre 2021 e a metade de 2022, já fui candidato a prefeito em 2018, na eleição suplementar, obtendo 14.113 votos, e retorno ao cenário político para apresentar uma opção para Cabo Frio, uma opção de gestão, uma opção de projetos, uma opção que coloque a necessidade de gerir o município de maneira mais profissional, correta e técnica, acima das disputas político-partidárias, ideológicas ou pessoais. Obrigado, Rafael. Eu quero registrar também que, além das entidades aqui representadas, fazem parte do Viva movimentos e entidades importantíssimas da cidade, como as Mulheres de Negócios,
representados aqui pela minha querida amiga Vanina, o polo gastronômico da Passagem, os demais polos da cidade, Lúcia está aqui representando, né, o polo da Passagem, o Sebrae, parceiro de tantas iniciativas, representado pela Ana Cláudia Mello Vieira, a ADR Lagos, né, que é um fruto do Líder Lagos, um projeto de territórios empreendedores do Sebrae. A agência é talvez a caçula das entidades aqui da região, é presidida pelo nosso companheiro Ricardo Guadagnini, e tem também já uma atuação que promete marcar, né, na construção da nossa cidade. Representantes aqui da hotelaria, da gastronomia, ligados à associação, ligados ao convention, sejam todos muito bem-vindos. Bom, eu vou começar essa sabatina com o candidato Rafael Peçanha, com o contador Nassif Júnior, né? Vou começar lá pelo meu lado esquerdo dessa vez. Nassif vai apresentar a pergunta em nome da Associação dos Profissionais da Contabilidade de Cabo Frio, Arraial do Cabo e Búzios. Por favor, contador Nassif Júnior. Bom, boa tarde a todos, boa tarde, candidato, aos nossos telespectadores. Primeiramente, te agradecer pelaquela conquista que nós conseguimos na classe contábil, através de uma lei sua que consolida no município de Cabo Frio o Dia dos Profissionais da Contabilidade. Já deixando aqui novamente o nosso agradecimento, como vereador, né? Mas, candidato, o que está nos afligindo atualmente em Cabo Frio, e aí, como contador, nós somos o termômetro da economia, porque a gente está diariamente lidando com empresas abrindo, encerrando, empresas admitindo funcionários e demitindo funcionários, né? Sem contar na questão da sazonalidade que a nossa região passa normalmente pela sua trajetória. O que o senhor pretende fazer e como pretende fazer para poder tirar Cabo Frio desse péssimo cenário econômico e, de uma forma assim, como pretende diversificar a matriz econômica para a gente reduzir um pouco essa dependência do poder público? Ótima pergunta. Lembrar que a gente tentou fazer também uma legislação que melhorava o acesso do contador aos atendimentos na Secretaria de Fazenda, porque é o contador que move a economia. Não avançamos, mas conseguimos essa legislação importante, como você citou. Eu agradeço a lembrança. Para resumir de maneira bastante objetiva, quando a gente fala em melhorar a economia da cidade, nós teríamos vários fatores. Mas eu entendo que um ponto primordial é a gente colocar em prática uma legislação que já existe desde 2015, que é a Lei de Incentivo Fiscal de Cabo Frio. Eu costumo dizer que boa parte, não todos os problemas da cidade, eles possuem soluções e chaves muito à mão dos seus governantes. Nós não temos, na maioria das áreas, necessidades mirabolantes para resolver os problemas. E esse é um exemplo. Nós temos a legislação desde 2015, eu tive a oportunidade como vereador de fazer algumas alterações nela, principalmente garantindo alíquotas de incentivo fiscal para o chamado primeiro emprego. O emprego é do jovem que vem sem experiência. A Lei de Incentivo Fiscal de Cabo Frio, volto a dizer, parece incrível, mas ela existe, ela precisa ser colocada em prática. São Pedro fez uma legislação muito semelhante e, proporcionalmente falando, deu certo. Só que essa Lei de Incentivos Fiscais, ela precisa de um movimento fundamental, que é o primeiro e que a gente quer fazer logo no dia 1º de janeiro de 2025, quanto prefeito, que é a criação do GEX, o Grupo Executivo, que é um pequeno gabinete com alguns profissionais técnicos preparados e contratados pela Prefeitura para fazer a captação dos negócios. Porque o investidor, como eu sempre digo nas entrevistas, não vai entrar no Google, achar a Praia do Forte bonita e vir se instalar aqui. Ele precisa ser captado, usando aí, como foi colocado pelo nosso amigo anteriormente, o tapete vermelho para receber o investidor. Rafael, mas a Lei de Incentivo Fiscal, ela fala só da atração de novos negócios para reduzir a sazonalidade, melhorar a empregabilidade? Não só, mas também o incentivo a quem já opera na cidade. Porque existe também uma reclamação grande sobre isso. Vamos atrair novas empresas? Legal, importantíssimo. Mas é a galera que já investe na cidade. A Lei de Incentivo Fiscal prevê também redução de impostos e incentivos para que as pessoas que já operam possam ampliar os seus negócios, contratando mais e, obviamente, arrecadando mais também dentro da medida. Perfeito. Obrigado, Rafael. Obrigado, Nassif. Gostaria de convidar o Emerson Paiva, da Eturnaut, Associação das Embarcações de Turismo Náutico de Cabo Frio, para formular a sua questão. Por favor, Emerson. Obrigado, Sidney. Mais uma vez, boa tarde a todos. Quero ressaltar aqui também a presença da minha coordenação de serviço turístico do Convention, que está aqui, a Marta e o Rafael. Tá? Eles fazem parte do grande trabalho que a gente vem desenvolvendo junto ao Convention
com o trabalho especial dos serviços turísticos, tá? Em especial o turismo náutico, qual a bandeira que eu defendo. Boa tarde, candidato. A minha pergunta é bem objetiva, voltada para o turismo e, em especial, o turismo náutico. A gente sabe que o turismo da cidade de Cabo Frio, em especial o náutico, ele vem crescendo muito grande. Após a pandemia, então, ele tomou uma proporção muito maior, porém um pouco de forma desordenada, precisando de ações que, de fato, coloquem o setor nos trilhos. Todo o serviço turístico ele vem sendo feito pelos empresários, como você bem colocou, pouquíssima ajuda do poder público. Se não atrapalhasse, ficaria melhor ainda. E assim a gente vem desenvolvendo o trabalho. Na tua gestão, candidato, sendo eleito, quais são as estratégias, qual é o seu programa de governo ou plano de governo para o desenvolvimento sustentável do setor náutico, com base na capacitação? Como você bem falou, como professor, a gente sabe que a educação e a capacitação muda qualquer destino turístico, como pode mudar a vida de qualquer pessoa. Como você pretende fazer a sua gestão em prol do turismo, em especial o turismo náutico de Cabo Frio? Ótima pergunta. Se a gente for analisar o que significa o turismo náutico, né, se a gente for no Ministério do Turismo, por exemplo, existem 3 formas de turismo náutico. O turismo náutico propriamente dito, que trabalha com as embarcações, o turismo que eles chamam de sol e mar, mas que na verdade é um turismo esportivo, né? São as velas, etc. E o turismo da pesca, que também é uma outra indústria bastante importante. E aí, dentro desse setor, primeiro, nós precisamos investir no turismo da pesca em Cabo Frio, retomar a história do pescador artesanal e também as competições esportivas. Nós precisamos investir e melhorar a estrutura dos nossos passeios de barco, que são a mola propulsora desse tipo de turismo em Cabo Frio. Precisamos organizar e regionalizar essa atuação. E investir também nas vias navegáveis internas. Nós temos aqui, por exemplo, o Rio São João em Tamoios, que é uma grande potência turística. Lembrar que no Brasil a gente tem aí 8.500 quilômetros de litoral navegável e 35 mil quilômetros de vias internas navegáveis. Então, de Tamoios ao centro de Cabo Frio, poder trabalhar dessa maneira. E você tocou num ponto especial, que é a educação. A gente entende que a educação de Cabo Frio, a educação pública, ela precisa ser parceira da atividade privada turística. Como fazer isso? No caso das embarcações, por exemplo, a gente precisa que os nossos alunos, não só da educação pública, mas também os nossos estagiários das universidades, possam trabalhar no monitoramento, no trabalho enquanto estagiários de guias de turismo, participando, por exemplo, dos passeios de barco, numa integração entre atividade pública e privada, para que quem possa fazer o seu passeio, quem possa participar da sua competição esportiva de pesca, por exemplo, quem possa participar do seu trajeto no Rio São João, não esteja apenas fazendo uma contemplação das belezas naturais, que também é maravilhoso, mas tendo acesso às informações históricas de Cabo Frio. É uma forma de parceria entre o público e o privado, como você falou, que não atrapalha o trabalho que já é feito, mas que incentiva também a atividade que já é realizada, para que ela possa melhorar ainda mais e ser mais organizada, não só dentro daquilo que a iniciativa privada já faz muito bem, mas aquilo que o poder público deveria fazer e não faz. Eu lembro, só para dar um parêntese, né? A primeira lei que eu consegui aprovar como vereador foi exatamente uma lei sobre redelimitação dos espaços náuticos para as embarcações de turismo, de jet ski, porque a gente tem sempre essas questões no início do ano, né? Na alta temporada, acidentes, e, obviamente, isso é culpa do poder público que não regula, não organiza, não fiscaliza. Então, a gente precisa melhorar a legislação nesse sentido. Fizemos isso no início do mandato e vamos fazer isso no início do próximo mandato como prefeito a partir de janeiro. Obrigado, Rafael. É a vez do Marcelo Schweire, presidente da Associação Comercial e Industrial da Rua dos Biquínis, na Gamboa. São três, tá? 3 minutos para cada resposta. Marcelo, por favor, a sua questão apresentada aqui ao candidato Rafael Peçanha. Por favor, Marcelo. Rafael, boa tarde. Candidato, eu poderia fazer várias perguntas aqui relacionadas à Rua dos Biquínis, mas tem uma pergunta que nos deixa muito desconfortável, principalmente, eu acho que é todo o comércio da cidade, que é a questão do desemprego na baixa temporada. Como é que a gente faz, como é que você pensa em fazer, voltar direto para a nossa rua, a gente diminuir uma queda de 6 mil empregos direto numa alta temporada para 1.000, 1.200 empregos na baixa temporada? Não vou falar no estado da rua, não vou falar na situação de divulgação. Eu quero saber como é que a gente vai fazer isso em relação à cidade. Diminuir ao máximo
essa defasagem muito grande entre a alta e a baixa temporada no desemprego, que dá um desconforto muito grande para qualquer empresário nessa cidade. Estou falando que eu não estou acostumado a falar 3 minutos, eu falo 35, a outra eu respondi em 2, achando que já estava acabando, mas tudo bem. Marcelo, é muito importante o que você colocou, e aí a gente está falando de uma palavrinha que toda eleição os candidatos repetem, que é a tal da sazonalidade. Todo mundo fala e ninguém resolve. Hoje, a questão da sazonalidade, a gente visualiza e está lá no nosso plano de governo, registrado no TRE, que a gente teve a oportunidade de fazer, ouvindo pessoas que trabalham nesses setores, não é da nossa cabeça. A gente precisa fazer esse combate à sazonalidade com ações concretas. E sempre que a gente fala em combate à sazonalidade, toda eleição, todos os candidatos falam em calendário de eventos. Só que não sai do papel. Um calendário de eventos, obviamente, que contemple não só a alta, mas também a chamada baixa temporada, para que a gente possa reduzir essa diferença que você falou entre a empregabilidade e, automaticamente, o retorno do empresariado, no que se refere à captação, a lucro, na baixa temporada. A gente pensa, por exemplo, em retornar a ideia da Feira de Moda Praia, na baixa temporada, e outros eventos que possam atrair não só o turista, mas também as pessoas que circundam as cidades ao redor de Cabo Frio, fora da alta temporada, para que a gente possa ter movimento. Isso, por si só, não resolve o problema, mas é um ponto que nos ajuda a sair da sazonalidade. O segundo ponto, a gente volta na questão do incentivo fiscal, porque uma das questões que atrapalha, eu tive a oportunidade, estava fazendo as contas, há cerca de 10 dias, estive lá no shopping da Rua dos Biquínis, caminhando, e eu fiz um corpo a corpo específico com os lojistas. Eu nem fui da Gamboa para lá, né? Gamboa era que a gente conhece bem, né? Fui da Gamboa para cá, só com os lojistas. E aí, a grande reclamação era essa, exatamente o que você falou, a dificuldade de trabalhar na baixa temporada, o vazio das lojas, a dificuldade de trazer pessoas para consumir. Então, a gente entende que com os eventos da baixa temporada, a aplicação da Lei Municipal de Incentivo Fiscal, a gente consegue reduzir carga tributária, aumentar a empregabilidade e reduzir a sazonalidade. Por isso que essa é uma solução que passa muito pela questão do turismo como um todo, né? A gente entende que essas questões estão conectadas, por isso que eu penso, vou até falar nisso melhor numa próxima resposta, Cabo Frio precisa de um Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico. A gente tem um Conselho Municipal de Emprego e Renda, que é muito importante, que é muito bom, que tem lá algumas cadeiras para os setores que hoje estão contemplados aqui, mas eu defendo um Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico com especificidade de cadeiras, inclusive, para o trade. Mas isso é uma situação que eu vou falar... Pode aprofundar? Você me deu uns segundos nas respostas anteriores, eu estou mais um minuto nessa. Perdi 1 minuto naquela lá, você vai, tá vai pagar em dobro. Minuto, pronto. É simples, assim, eu como vereador, eu tinha uma defesa que é a seguinte, você pega as legislações municipais de quase todos os conselhos, aparece lá, sociedade civil, um representante do setor de turismo, tá, quem é o setor de turismo? Um representante da educação, tá, quem é a educação? É diretor de escola, é pai, então é muito indefinido. Eu defendo uma legislação de conselho como era há 10 anos, onde você fala lá, um representante do movimento Viva Cabo Frio, um representante da Associação de Hotéis e Pousadas, um exemplo, tá? Porque assim, a gente precisa especificar as instituições, porque a desculpa dos vereadores era a seguinte, mas aí se acaba a instituição ou muda o nome, a gente tem que mudar a lei. Pois que mude, vereador é para isso, é para trabalhar, é para mudar a lei, vai fazer o que na Câmara? Então eu defendia dessa forma, e acho que tem que voltar a ser assim. A gente precisa ter um Conselho de Desenvolvimento Econômico da cidade, com representatividade da sociedade civil específica, incluindo cadeiras para o trade e para outras associações, para que a gente possa ter um conselho objetivo e organizado e que gere resultado. Obrigado, candidato. Maria Inês Oliveiros, presidente do Cabo Frio Convention and Visitors Bureau. Por favor, Maria Inês, a tua questão para o Rafael Peçanha. Oi. Então, são tantas perguntas que a gente quer fazer para esses candidatos, né? Pena que a gente só tem uma. Mas, boa tarde a todos, né? A quem está assistindo. Obrigado, Sidney, pela condução, como sempre, impecável. E espero que todos conheçam mais de perto, né, o projeto Viva Cabo Frio. Não é um projeto fechado, aproveitar aqui a oportunidade. É um projeto aberto de todas as entidades e, mientras mais se somarem, é melhor. Candidato, o senhor já tem ideia de orçamento
para o turismo, tirando o esporte e o lazer. Porque o que acontece sempre é que nunca se tem orçamento para divulgar o nosso destino corretamente, para fazer campanhas promocionais, para fazer que a baixa temporada, que hoje nós chamamos de melhor temporada, e temos projetos incríveis, seja melhor divulgada. Sempre falta orçamento. E também falta orçamento para a arrumação dos pontos turísticos e tudo aquilo que a gente vende lá fora para trazer turistas para cá. Tem ideia já de orçamento? Bom, o orçamento para o ano que vem, ele tem que ser aprovado na LOA até 13 de dezembro desse ano. Então, a gente ainda não tem uma definição por legislação aprovada e publicada do orçamento específico. Mas, assim, eu visualizo algumas coisas em relação ao orçamento do turismo. Primeiro, nós temos um programa de governo dividido em 18 áreas, porque 18 é um número que particularmente me interessa nessa eleição, onde uma delas é específica para o turismo. Então, é importante que a gente tenha um orçamento específico para a atividade turística, para que a gente não queira dividir com outras áreas. Mas o turismo é uma vocação e um potencial de Cabo Frio, precisa ter um orçamento específico. Então, o segundo ponto eu vou precisar trabalhar com o orçamento que for aprovado até 13 de dezembro. Porém, os orçamentos municipais, e aí eu preciso ser honesto ao dizer isso, podem ser grandes peças de ficção, dependendo do governo que está no poder. A gente precisa lembrar que 20% do orçamento apresentado pela Câmara pode ser alterado por um simples decreto do prefeito em algumas horas. E que os 80% podem ser remanejados com a aprovação da Câmara, que em boa parte das vezes está submissa ao prefeito. Então, na verdade... Oi? Não era eu. Então, eu acho que a nossa grande questão é o orçamento, mas é a execução orçamentária. Se a gente pegar, por exemplo, as análises da execução orçamentária do primeiro quadrimestre desse ano, mas principalmente até junho, nós temos uma série de problemas de execução orçamentária, ou seja, a peça orçamentária estava bonitinha. Só que os remanejamentos de Câmara e de Executivo acabam alterando. O que eu quero dizer com isso, para resumir? Mesmo se o orçamento vier ruim para o turismo, a gente tem a possibilidade de mexer nisso, com o apoio da Câmara ou não, e a gente vai fazer isso junto com o trade para que seja de acordo com aquilo que é necessário para o ano, e com um orçamento específico para o turismo, para que a gente não precise dividir com outras áreas. Bom, houve uma interferência, falando da voz do além, houve uma interferência do além, a gente tem um tempinho ainda. Eu queria aprofundar essa questão da Inês, com relação a nomes. Qual é o perfil? Já tem nome, caso você ganhe a eleição, para o secretário de turismo? E turismo será uma pasta única ou vai estar dividida com o esporte e lazer no teu planejamento, Rafael? No nosso planejamento, o turismo é uma pasta única, para que tenha somente um orçamento e um objetivo em matéria dessa vocação, desse desenvolvimento. A questão do nome, deixa eu fazer uma provocação aqui, porque eu sou o único candidato até agora que já declarou algum nome de secretário, que é a nossa secretária de saúde ali, a Leila Tomazin, que é a nossa vice, enfermeira, servidora pública concursada, com mestrado, professora universitária. E eu faço esse desafio aos outros candidatos e candidatas para que também assumam essa posição de colocar o nome do seu secretário de saúde, por exemplo, que é sempre uma pasta bastante difícil historicamente no que se refere às relações com o poder privado e outros interesses. Então, como eu já saí na frente dando o meu nome do secretário de saúde, eu vou deixar o de turismo para depois. Mas prometo pensar nisso. Agora, o perfil, sem dúvida, a gente tem. A gente precisa de uma pessoa técnica, que tenha relação objetiva com as pessoas que estão atuando nessa área e que possa fazer essa interlocução entre sociedade civil e o governo, automaticamente com a iniciativa privada. Embora, aí deixa eu ser honesto novamente, todo mundo que vier aqui vai dizer a mesma coisa. A diferença é que só a gente tem coragem de dizer nomes de algumas áreas e de colocar em prática quando a gente está com o poder na mão. Eu dou respeito aos outros candidatos, lógico. Perfeito, Rafael, obrigado. Bom, quero passar a palavra para a presidente da Associação de Hotéis de Cabo Frio, Lilian Galo, para que ela possa também formular a tua pergunta. Vou passar esse microfone para você. Acho que a interferência do além veio desse aí. Vamos corrigir isso. Lilian, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde. E agora? É desse aqui, ó. Você está pertinho da caixa.
Eu acho que vai ter que ser nesse aqui mesmo, Lilian, tentar virar um pouquinho a caixa. Depois me socorre aqui, Sidão, por favor, para a gente virar um pouquinho. Você acha que a bateria foi? Vamos pedir para o pessoal do som para ajudar, o Sidão vai tirar um pouquinho a caixa para a Lilian poder fazer a pergunta dela. Agora vai. Vamos lá, Lilian. Novamente, boa tarde a todos, boa tarde, candidato, boa tarde, ouvintes, e Sidney, parabéns aí pela audiência, é um prazer estar representando a hotelaria de Cabo Frio aqui. Candidato, claro que a gente quer saber um pouco sobre sua proposta em 4 anos, mas não temos tempo para isso tudo, e para o hoteleiro, acho que o medo maior é do verão que se aproxima. Se vencer essas eleições, o senhor entra nos primeiros minutos com a festa já instalada. Teremos uma Cabo Frio lotada para a festa mais importante do ano, que a hotelaria espera muito por essa data. Então, teremos uma cidade lotada. Existe uma possibilidade de um plano B para queima de fogos, para shows, para a estrutura da cidade, ordenamento, praia, contratação de efetivo para que esse verão seja um verão de paz, que as pessoas levem uma experiência positiva. E como seria essa mudança de gestão, essa troca de gestão participativa? São muitas perguntas em uma só, mas é porque a hotelaria espera por esse momento, então seria a nossa principal preocupação nesse momento. Na verdade, são várias perguntas, mas é a mesma preocupação. Bom, a nossa ideia primeiro é a seguinte: vencendo a eleição, nós vamos vencer a eleição dia 6 de outubro, a gente precisa se organizar desde já para o verão. Obviamente, ainda não assumindo o poder, porque isso acontece efetivamente em 1º de janeiro. Porém, a legislação nos dá algumas vantagens no que se refere ao tal do mecanismo de sucessão, a chamada transição. Ou seja, hoje, o poder público municipal ele tem algumas obrigações do que se refere à relação com o candidato eleito, caso não seja a atual prefeita, a gente trabalha para que não seja, para que haja essa relação e a construção de uma transição que seja pacífica e que seja efetiva. Nessa transição, a gente já quer ter a ação direta junto com o trade para organizar o Réveillon e a alta temporada. Por quê? Não falo isso só para agradar vocês nem buscar o voto de vocês, muito pelo contrário, porque a gente entende que esse clamor e essa necessidade de conexão entre o público e o privado, ele precisa acontecer de maneira imediata. E a gente precisa estar conectado com o movimento O Viva Cabo Frio, com o trade como um todo e com as instituições que de fato participam dessa questão, quem está na ponta desse problema, né? É o guia de turismo, a agência de viagem, a hotelaria, o comerciante, para que a gente possa organizar esse Réveillon e a alta temporada. Isso, num primeiro momento, numa ação emergencial. Mas o nosso objetivo, como eu falei na outra pergunta, é estabelecer um Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico com ampla participação dos representantes desses setores na sociedade civil, para, de fato, a gente gerir junto. E isso deixar de ser um clamor dessa categoria e uma ausência do poder público, para que isso, de fato, possa acontecer. E, a partir daí, a gente encaminhar as ações efetivas e objetivas. Como você falou, contratação de pessoal, no que se refere, por exemplo, a forças de segurança, que trabalham não só de maneira ostensiva, mas principalmente preventiva. E aí a gente precisa o quê? Dialogar com o governo do Estado. Por isso a gente faz uma proposta de um governo que possa gerir a cidade acima das questões político e partidárias. O governo do Estado, em relação ao qual, por exemplo, eu tenho amplas discordâncias no que se refere ao processo ideológico, partidário, de gestão, porém vai ter que ser parceiro do município de Cabo Frio no que se refere ao ordenamento. Não só porque o Rafael quer, ou porque o Cláudio Castro quer ou não quer, mas porque é obrigação dele, e nossa também buscar essa parceria. Então, a partir daí, a gente busca ter um Réveillon, desde já eu faço a defesa, porque eu gosto de assumir posições claras. Eu sou a favor dos fogos de artifício sem som, trabalhei por isso, não só como vereador, mas posteriormente também. Lembrar que existem cidades como Campos de Jordão, Poços de Caldas, que desde 2017 já fazem Réveillon dessa forma, tem obtido sucesso cada vez maior, trazendo tecnologia, boa divulgação e investimento, a gente consegue fazer de Cabo Frio um sucesso no Réveillon, para que no segundo ano aí sim a gente possa ter um Réveillon ainda melhor, uma alta temporada ainda melhor e mais organizada.
Quero convidar o Wagner Lucas Oliveiros, presidente da Associação Luta pelo Comércio, para formular também a sua questão. Wagner, por favor. Primeiramente, agradecer a todos os participantes, agradecer a mesa diretora, você, Sidney, os telespectadores e a presença do Rafael. É muito importante, né, a mobilização dos candidatos em estarem participando da nossa sabatina. Rafael, representando a Associação Luta pelo Comércio, os comerciantes de Cabo Frio e também a Associação de Lojistas do Shopping Parque Lagos, eu gostaria que você explicasse um pouco sobre o seu plano de governo, caso eleito, no sentido de melhorar o comércio de Cabo Frio, tanto na área do centro de Cabo Frio, como na Praia do Forte, no Boulevard Canal, nas periferias, que também temos um comércio bem latente no Jardim Esperança, no 2º Distrito, na própria Rua dos Biquínis e Caiçara, enfim, todos os bairros que temos comércios hoje latentes, onde nós vemos hoje uma grande dificuldade do comerciante em se manter vivo, gerando emprego, gerando renda, levando em conta que a gente tem uma falta de segurança, uma falta de iluminação, iluminações precárias, muitos moradores de rua, um número enorme, absurdo de flanelinhas que atrapalham o comércio também, atrapalhando os clientes que querem parar para poder fazer as compras e vários outros problemas cotidianos. Então, qual seria o seu plano de atuação, caso eleito, para resolver esses problemas e fomentar o comércio da nossa cidade? Muito boa a sua pergunta. E aí, para respondê-la, eu teria primeiro que voltar em quase todas as que a gente colocou aqui, porque eu entendo que o problema do comércio em Cabo Frio, você falou muito bem, não só no centro, mas em outros bairros mais afastados, ele é o que a gente chama, por exemplo, o Edgar Morin, que é um filósofo, chama de problema complexo, porque ele não tem uma solução só. Ele tem várias questões que precisam ser anotadas pelo poder público para que possa gerar um resultado. E algumas delas foram faladas aqui, a lei de incentivo fiscal. Quando você fala da questão da empregabilidade, eu volto na questão que falei com o Marcelo sobre a sazonalidade. Nós partimos de um calendário de eventos fixo, que trabalha com turismo o ano inteiro, mas chega num ponto que é muito especificamente da sua ponta, né, da ponta do comércio, que é a questão do ordenamento. Todo lugar que a gente vai, aí eu gostei que você tocou muito no ponto do comércio em bairros mais afastados do centro. No Jardim Esperança, por exemplo, na Ezio Cardoso da Fonseca, só se fala disso. Eu cheguei a ouvir mais reclamação de falta de ordenamento nas ruas que atrapalha o comércio do que de buraco na rua e atendimento no hospital, porque isso é algo muito flagrante. Então a gente precisa atuar, a Guarda Municipal treinada, organizada, a Lei 13022 prevê isso. Hoje a gente tem um PCCR da Guarda que precisa ser cumprido e precisa que haja mais formação e organização para que a Guarda possa atuar nessa direção. Volto a dizer, parceria com as forças, não só do Estado, mas de outros níveis da federação também, para que a gente possa ordenar a cidade de maneira educativa, fazendo com que as ruas possam ter mobilidade e o comerciante possa voltar a lucrar ou passar a lucrar com isso, combatendo a sazonalidade. Eu não posso deixar de esquecer também de tocar num ponto que parece que talvez não tenha nada a ver, mas tem muito. A gente precisa falar de aeroporto e de como isso pode impactar o comércio local. Hoje a gente tem um aeroporto que é a segunda maior pista do Brasil, e a gente tem ali, por exemplo, um depósito certificado aduaneiro. Depósito aduaneiro certificado, na verdade, que é o DAC, né? E a noção de entreposto, que é uma legislação de 2002, mas que, entretanto, tem se colocado muito na prática nos aeroportos recentemente. Essas duas vantagens ajudam muito, principalmente, o cash flow da galera que está fazendo a negociação ali, porque reduz questão de logística. Você pode tratar, por exemplo, o produto a ser exportado dentro dos recebimentos de exportação, porém sem que ele saia do território nacional. Então você tem um ganho grande nisso. E a partir disso a gente precisa movimentar uma recepção dessas mercadorias para distribuição no comércio da cidade. O que eu quero dizer com isso? Se a gente integrar um aeroporto bem utilizado com essas duas questões, o entreposto do EDC, se a gente articular isso com a lei de incentivo fiscal, que possa trazer distribuidoras para a cidade e que chegue isso no comércio, nós podemos nos tornar um dos comércios mais rentáveis da região
porque nós vamos ter recursos de redução tributária, de logística, ninguém vai conseguir vender mais barato do que a gente, somando isso ao ordenamento, a gente tem uma reestruturação perfeita do comércio. Não é tão simples, mas dá para fazer. Obrigado, Rafael. Quero agradecer muito a tua participação, por ter aceito o convite. Agradeço também a nossa equipe da Litoral News, responsável pela geração das imagens e pela transmissão, ao pessoal da Ricos, responsável aqui pelo nosso cenário e pela sonorização. Muito obrigado a todos que se unem, ao Movimento Viva Cabo Frio para realizar essa sabatina com os candidatos. Vou deixar 3 minutos, tem sempre uma tolerânciazinha para as tuas considerações finais, agradecendo mais uma vez por ter aceito o convite do Viva Cabo Frio para participar dessa sabatina. 3 minutos, candidato Rafael Peçanha. Olha, eu quero agradecer o convite, agradecer todas as perguntas que foram feitas, a participação, e dizer que eu sinto que já é um clamor do trade, já há muitos anos, essa participação da sociedade civil junto aos governos. Como foi dito aqui muito bem, né? Que eles não atrapalhem e que, se possível, ajudem. Não porque se quer alguma ajuda, mas porque é obrigação dos nossos governos assim o fazerem. Dizer para vocês que esse clamor é o meu. Na verdade, quando eu saio, eu passei mais tempo na sociedade civil e nas organizações internas de campanha do que como candidato. Quando eu me torno candidato em 2016 a vereador, a gente já vem de lutas sindicais pelos direitos dos trabalhadores, os nossos direitos como professores, que são sempre complicados, né, para serem atendidos, e de organizações internas de campanha. Então, a gente vai para esse novo mundo da disputa política em 2016 exatamente por essa insatisfação. A insatisfação e o desejo de entender que a sociedade civil não pode ser mera espectadora do processo de gestão, ela precisa ser partícipe e que o poder público precisa se entender como funcionário público dessa população. Nós temos um problema histórico na cidade de Cabo Frio que, via de regra, com pequenas exceções, a nossa classe política se entende acima do bem e do mal. Nós estamos acostumados a prefeitos e vereadores no palanque, nos carros de som, nas tribunas, mas muito pouco nas ruas, muito pouco nas calçadas, muito pouco ouvindo as pessoas que, de fato, pisam o chão da cidade e operam as relações turísticas, econômicas e comerciais no nosso município. E eu me coloco na tentativa de mudar essa história. Esse é o nosso objetivo, falar com as pessoas, governar para as pessoas e com as pessoas, mas não só no discurso de campanha, não só no discurso eleitoral, mas na prática. E assim a gente tem feito em todas as ações, todas as vezes que a gente participou do poder político, assim eu fiz. Como vereador, enfrentei governos, enfrentei outros... Vamos falar uma palavra mais familiar, né? Outras articulações, digamos assim, não tão legais, e a gente sempre bateu de frente. Quando a gente precisou fiscalizar com o Consercaf, a gente fiscalizou. Quando a gente precisou lutar por direito do trabalhador, a gente lutou. Quando a gente precisou ir contra projetos que afetavam nosso turismo e meio ambiente, a gente enfrentou. E assim a gente quer continuar fazendo como prefeito de Cabo Frio, enfrentando todas as lutas que têm que ser enfrentadas para que o povo, de fato, esteja participando da gestão e para que as iniciativas privadas que têm tocado todos os avanços que nós temos em Cabo Frio, todos os pequenos avanços que a gente consegue ter na área gastronômica, principalmente, de hotelaria e de outros temas, o poder privado toma a frente, depois o poder público vai lá, aprova uma lei, faz um carinho, participa, né? Senta para participar do festival gastronômico, tirar uma foto comendo e está tudo bem. Mas ninguém conseguiu atuar de fato, gerando aquele resultado. Então, eu quero ser um prefeito que não só apareça lá para almoçar com vocês e dizer que está tudo bem, mas que, de fato, junto com vocês, crie políticas públicas para o setor. É isso. Muito obrigado. Obrigado, Rafael, por ter aceito o nosso convite. Sucesso da caminhada. Para quem está em casa assistindo a gente na TV ou no YouTube, um intervalo rápido. Na sequência, a gente segue com a sabatina.